Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Encontro Síncrono. Então, estamos na reta final da disciplina e hoje vamos ver as últimas atividades, só especificar, então, os últimos trabalhos, tanto a última atividade quanto o desafio. Então, já foi compartilhado com vocês o desafio, mas vou especificar ainda na aula de hoje, assim como o conteúdo também que foi enviado na última quinta. Então, simplesmente enviei numa sala de aula invertida, né? Eu enviei o conteúdo de forma antecipada para vocês, mas não cheguei a explicá-lo. Então, hoje, uma explicação rápida, tá? Até para a gente não perder tempo, já que são muitas coisas. Então, panorama geral, tá? Então, do bloco digital, aproveito para retomar o que foi conversado no nosso último encontro síncrono, então, da última terça. Então, combinando as teorias, tá? De forma, com luz e sombra, trabalhando a volume meia e, por fim, aplicando cores, nós vimos justamente a técnica de combinar cores análogas com cores complementares, que coincidentemente é o que vocês vão estar utilizando também nas duas últimas atividades que nós vimos também na última terça. Então, as atividades de cores análogas e complementares. Então, uma das técnicas que podem ser feitas, não quer dizer que obrigatoriamente deve ser feito, mas que pode ser feita, é utilizar essa combinação da volumetria com modos de camada e conseguir mesclar então essas camadas coloridas com a volumetria. Lembrando, vai depender muito da sequência que vocês fizerem das camadas, tá? Então, se for aplicar uma camada colorida por cima da tons de cinza, então justamente é só utilizar a opção de cores, então ele já faz a mesclagem da maneira correta, ou então invertendo, tá? Então, se no outro caso, se for aplicar então a camada com tons de cinza por cima da colorida, e aí é só inverter, justamente utilizando a opção de luminosidade. Então, neste caso, a gente consegue trabalhar a volumetria por cima e a camada de cores por baixo, tendo um resultado como esse. Ou seja, agiliza bastante o processo de conseguir trabalhar a volumetria numa superfície colorida, e essa colorização é feita de uma maneira relativamente rápida, já que você simplesmente aplica cores chapadas. Chegaram a testar isso? Alguém testou? Fica a dúvida aí. Enquanto vocês respondem, vamos avançar. Silêncio, né? Não sei se alguém testou, se testaram, se não escutaram a pergunta. Beleza, sinceridade é tudo. Não, não testei, beleza. Tranquilo. Então é questão de prática. Eu já fiz isso, beleza, eu não lembrava, acontece. Depois vocês vão ver, na verdade, eu digo até por mim mesmo, a gente acaba, eu particularmente acabo não decorando esse tipo de coisa. Então o que eu faço, dependendo da necessidade que eu tenho, eu vou testando. Tipo, será que é esse modo de camada? Ah, esse aqui ficou um pouco estranho. Será que é esse aqui outro? Será que é esse outro? Então você vai alternando. Como é relativamente rápido de alternar os modos, e às vezes, mesmo que seja o modo errado, dá um resultado legal, então eu acho que vale essa experimentação. Vocês vão testando e depois, com o resultado disso, vocês vão experimentando. O link das notas não entra. O que houve? Boa pergunta. Para mim está funcionando normalmente, acredito que para outras pessoas também. Mas a gente pode ver se de repente caiu, não caiu, não sei dizer. Para mim continua normal, mas se vocês tiverem, for o consenso geral. Ah, então peraí. Então talvez o link esteja errado, né? Deixa eu. Ah, pronto. Deixa eu só retificar o link, então. Peraí, rapidinho, já vamos resolver isso. Como eu sei que muitas pessoas vão ficar acessando o link durante a aula, então já vamos retificar aqui no Discord rapidinho. Assim que eu achar, né? Ah, tá aqui. Ah, sim, o qualquer dúvida ficou junto. Pronto, pronto, pronto. Peraí. Vou apagar esse aqui. Agora vai. Só deixa eu editar, peraí. Pronto, agora vai. Então, falha minha, falha minha. Obrigado aí, Ana. Acredito que agora é só clicar, não tem erro.
Muito bem, voltando então do conteúdo digital. Aliás, por falar nisso, aproveita, né? Pô, o professor é muito sem noção, não sei o quê. Aproveitem, tá? Aproveitem para se vingar agora na avaliação institucional, tá? É justamente uma ferramenta feita, baseada não para sacanear professores, mas justamente para avaliar como é que foi a disciplina, como é que foi o professor. E isso é importante, tá? Então, é uma ferramenta que afeta, ela é bastante importante, então encarem com seriedade, tá? Inclusive, influencia a progressão funcional do professor, por exemplo, que ele depende dessas avaliações, então é importante a adesão. Mas no lado de vocês, né, então quer dizer, esse é o meu interesse, né, mas no lado de vocês, é importante justamente para essa parte poder avaliar e depois, futuramente, quando voltar com o ensino presencial, vocês também vão poder falar um pouco do ambiente da UFC como um todo. Tá? Então, a estrutura de laboratório, a estrutura de sala de aula, então é importante ser assim o mais honesto possível na resposta desse questionário, porque a ideia é que isso vai ser levado em consideração, tá? Talvez não de uma forma imediata. Eu sei que eu já fiz a disciplina, agora não tem mais jeito, mas funciona como uma opção futuro, né? Então talvez não para aquele teu semestre vigente, não tem como, mas para os próximos, com certeza você vai deixar a tua contribuição. Então isso é importante. Muito bem, continuando o bloco digital, tá? Então, uma abordagem rápida, tá, de bitmap versus vetorial, que na verdade a gente vai se apegar mais ao bitmap justamente por conta do pixel art, mas só para vocês entenderem. Então, não sei se vocês já têm experiência com isso ou não, mas só para deixar um pouco mais claro, para entender um pouquinho melhor essa parte de conteúdo, vamos tentar separar em softwares. Acho que quando eu falo em software, fica um pouco mais nítido o que é o que. Então, quando vai para bitmap, tá? Então a gente tem um agrupamento de softwares, não tem um único específico, mas tem alguns que trabalham nessa linha. Então, por exemplo, Photoshop, Photopaint, Painter, GIMP, Krita, enfim, alguns outros, tá? Então trabalho essa linha bitmap. Não são raros alguns deles que também têm algumas ferramentas específicas que podem ser feitas com aquela história. Às vezes tem um determinado software que trabalha as duas coisas, então ele trabalha tanto o bitmap quanto o vetor, então não quero confundi-los, tá? Mas vamos pensar assim, essa galera toda de pintura digital ou manipulação de foto, geralmente, não vou dizer sempre, mas geralmente, bitmap. A outra galera aí, mais voltados para o vetorial em si, então um outro agrupamento, tá? CorelDRAW, Illustrator, Animate, Freehand. O Animate já é uma apelação, na verdade, que ele é para animação, mas que ele também vetoriza aquela coisa toda. Freehand, Escape, enfim, tem os pacotes da Affinity também, enfim, alguns outros que também já trabalham arte vetorial propriamente dita, tá? Não estou entrando na técnica específica, mas enfim, nas características do software como um todo, então eles trabalham no aspecto de vetorial e vamos tentar entender a diferença de cada um deles, tá? Então, pegando a estrutura, eu não vou ficar frase por frase, porque é muito cansativo e, enfim, depois vocês podem acessar esse material, mas só vamos entender o seguinte. Então, nesse raio-x, tá? Entender que essa menor unidade toda, se a gente for aproximando, dando zoom, aproximando cada vez mais da imagem, até chegar naqueles bloquinhos, quando o negócio ficar um pouco Minecraft, quando ficar aquela estrutura parecida com Lego, sabemos que aquilo é bitmap e que essa menor unidade de medida, então esse quadradinho bem pequeno, ampliado, isso é o pixel, tá? Então, por enquanto, segurem isso. Lembrando, então, nessa característica da imagem, ela tendo uma resolução, por maior que seja, quando a gente aproxima demais, a gente vai vendo que ela vai se quadriculando e com isso vai ficando cada vez mais essa coisa com menor definição, ou seja, pegando uma imagem, por exemplo, um círculo, dando zoom, então dando um zoom cada vez maior, vai chegar uma hora que a gente vai ter esse aspecto serrilhado e com isso essa menor unidade, que é justamente esse quadradinho, vai ser o pixel. Por outro lado, a imagem vetorial, uma das características é justamente não ter essa perda, tá? Ou seja, a gente pode aproximar o quanto for, não são raras as vezes. Só um minutinho, gente. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar que eu me viro. É. Bichinho. Tchau, meu amor. Tchau. Tá, tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.
Então vamos lá, com, meu ajudante, com a ajuda do meu ajudante agora. Então, o vetorial, justamente essa aproximação indiferente, aí você pode chegar até no limite do software, tá? Então você explodir esse zoom, essa quantidade de zoom, você vai chegar num limite que você já conseguiu estourar a quantidade de aproximação, mas ainda assim aquele teu contorno, aquela tua base, ela está bastante suavizada, é como se ela não tivesse perda. Então, assim como você, numa imagem mais afastada, ela mais aproximada, você não enxerga diferenças. Então, você não vê diferenças, simplesmente o ajudante está adorando se ver. Ah, estou na televisão. Diz oi. Fala, tá no Fantástico. Fala oi. Então, você não tem perda. Então, seja mais próximo ou mais afastado, é como. Tá sim. Ele está aí participando. Depois vai para o YouTube, vai ficar famoso. Então, indiferente dessa aproximação, tá? O bitmap você vai ter perda. Então, quanto mais aproximar, maior vai ser essa perda, pelo menos vai ser mais nítida. E quando é vetorial, você não sente isso. Então, vai ser algo justamente mais fluido, que você não consegue enxergar essa característica do serrilhado. Então, o vetorial tem essa vantagem. São processos de construção diferentes, tá? Então, eles são semelhantes, no resultado, quando você não aproxima com um zoom, quando você vê esse zoom mais aproximado, você consegue perceber a diferença, mas a diferença maior, justamente não só na aproximação, mas como cada um deles acaba sendo executado também, então são maneiras bastante diferentes. A metáfora que eu trago justamente... Peraí, ajudante, você está me sacaneando. Então, uma metáfora que eu trouxe, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas só de forma rápida agora, essa metáfora da batalha naval. Peraí, ajudante, aí também você me sacaneia, né? Peraí. Então, a gente tem essa malha, esse painel, tá, no jogo de batalha naval, que é justamente esses quadriculados, onde temos algumas coordenadas. Então, temos essas coordenadas do eixo horizontal e do eixo vertical. Então, nessa combinação, tá, de horizontal e vertical, a gente faz algumas combinações. Nesse caso do slide que vocês estão vendo, se for pegar, então, a horizontal, são combinações de números, temos de 1 a 10, e na vertical temos uma combinação de letras, de A até H. Então a gente pode fazer justamente essas combinações dos dois. Então, por exemplo, 2B ou B2, como vocês quiserem. E assim vai indo. Então, no programa, esse na verdade é um programa que você justamente ligava para lá e falava essas coordenadas. Ah, escolha aí uma combinação. Então, B2, ela ia lá, virava a bomba. Você tem algumas chances de acertar. Para quem não está familiarizado com o jogo, justamente é a ideia de você ficar acertando essas partes do navio. E aí, justamente, o ouro é quando você consegue encontrar uma das partes. Então, por exemplo, B6, aí você encontra a ponta do barco, você sabe que o restante vai ser continuidade dele. Então você vai dando, obviamente, na sequência. Então o difícil é achar o primeiro. Depois que você acha o primeiro, você vai dando a continuidade. Pois é, bom de companhia, etc. E aí outras combinações, por exemplo, H1, H2 e assim vai indo. Então, nesse mar, né, o oceano, essa metáfora do oceano, você vai escolhendo essas combinações e tentar acertar a maior quantidade possível de navios. Então, essa é a ideia do Batalha Naval. Fora de programas, né, então, o jogo propriamente dito, temos o jogo, ele se assemelha muito a palavras cruzadas, então, a folha, né, então, é um negócio mais característico. E aí está justamente o tamanho e características dos navios para você encaixar. Tem o outro que é por pinos, tá? Então você também representa esses navios. Mas, enfim, diferente do formato, a metáfora, vocês entendem o padrão de coordenadas y, você adequa a coordenada, vocês vão a pixel, você está travando, peraí. Pode ser minha internet. Verifiquem aí se voltou ou não. Ok, beleza? Espero que finalizado. Só deixa eu ver aqui minha conexão rapidinho.
Certo. Não, parece que agora melhorou. Ah, tá oscilando, pode ser aqui em casa, pode ser a internet aqui, infelizmente. Bom, vamos lá. Então, qualquer coisa me avisem, tá? Ah, beleza. Então, o importante dessa metáfora para vocês entenderem é justamente esse padrão, tá, de horizontal e vertical, entender que existe uma combinação, então vamos considerar x, y, e nessa combinação de x, y, vamos ter uma determinada coordenada que vai corresponder a um determinado ponto, e esse ponto você pode justamente dar uma característica do que é aquele quadrado. Então é um quadrado vermelho, é um quadrado azul, é um quadrado amarelo e assim por diante. Por enquanto só vamos entender isso, mais para frente a gente complica um pouco. Então, com isso, tá? Sabendo isso, ainda uma outra metáfora, trabalhando com Lego, por exemplo, e aí nisso, nessa também. Ajudante, vai passar um pouquinho, peraí. Então, nessa combinação de peças coloridas também, a gente consegue montar, e aí nessa montagem a gente vai alternando também. Então, assim como digitalmente ou mesmo na batalha naval, a gente vai trabalhar uma determinada característica de construir essas peças, e nessa combinação de peças tem um determinado resultado. E aí eu trago alguns exemplos aí, esse exemplo, como se fosse uma fatia de melancia, né? Então tem essa metáfora dessa combinação dessas peças coloridas, e isso tem uma metáfora muito próxima à pixel art. Então a gente consegue trabalhar coisas mais simples até mais complexas. Logicamente que na parte dessa construção a gente trabalha também a volumetria, não vai tão importante essa parte tridimensional, então isso a gente é sempre simulado, tá? A gente não constrói nada tridimensional propriamente dito, como os próximos exemplos, tá? Mas só para entenderem, principalmente naquele primeiro exemplo da fatia da melancia, que essa combinação de peças, que no caso, no nosso caso do pixel art, vão ser peças iguais, simplesmente alternando essas cores e a localização, o posicionamento de cada uma delas vai gerar uma imagem diferente, tá? Então, mais para frente a gente vai isso também. Então, outro exemplo, tá? Dois perfis de pessoas, tem as pessoas que constroem, tem as pessoas que destroem, né? Então, tá aí, o cara foi tirar a selfie, derrubou e acabou, e aí desmistifica essa coisa para pessoas que visitam loja da Lego, esse tipo de coisa, falar, esses bonecos são montados? São todos montados. Inclusive tem um profissional responsável por isso que monta essas coisas e transporta, tá? Enfim, o cara descobriu da pior maneira possível que é montado a partir das. Além disso, então pegando um personagem qualquer, tá? Então, como vamos representar esse personagem? Então é um desafio. Então tem soluções bastante discutíveis como essa, né? Algumas outras representações também. Mas enfim, indiferente da forma como você for representar, o importante é que uma esteja associada à outra. Ou seja, indiferente da metáfora que você for utilizar, do estilo que você for utilizar, as características visuais que você for trazer, o importante é uma boa associação de um com o outro. E aí, com isso, trabalhando no caso do pixel art, então, tem essa metáfora que a gente traz uma economia, a gente vai entender depois essa relação de economia com representação, mas que consiga representar esse personagem com a necessária de pixels, tá? Que isso vai ser dado de vocês, o que a gente vai ter esse apanhado de pixels que vamos poder ou não trabalhar com eles. E tá aí, volta a piadinha, aquela coisa toda. Ainda no campo de metáforas, tá? Então, se for relembrar a questão do grid, onde a gente subdivide o desenho em algumas quantidades de caixas, então, por exemplo, 3 por 3, sabemos então que nessa combinação dessas características desses 9 caixas, posicionamento de cada uma delas tem uma quantidade de informação. E aí, puxando, seja ela qual for, considerando ainda no Batalha Naval lá, letras na vertical, números na horizontal, se for trabalhar, por exemplo, B2, tem essa parte de um
e assim por diante. Então, lembrando que construindo da forma correta, assim como vocês fizeram essa atividade, sendo que a dessas caixas, na o primeiro desenho mão, o de pixel ou pode digital. Tá, já respondi um minutinho. Da atividade, tá? Falando da atividade, da combinação das duas. Indiferentes, tá? Se vocês forem trabalhar a primeira atividade manual, digital, lembrando que pode ser misto também, ou seja, integrando as duas. Como é que eu faço uma atividade mista, por exemplo? Você pode desenhar à mão, pintar digitalmente, você pode fazer a estrutura digital, depois pintar manualmente, a forma que vocês quiserem, tá? Indiferente dessa primeira, se for manual, digital ou mista, a segunda, o pixel art, também é livre, tá? Eu diria que o pixel art ele só precisa ser manual no caso da pessoa realmente não tiver como executar isso digitalmente. Então, eu não tenho computador, eu não tenho nenhuma ferramenta que eu possa executar isso digitalmente, como é que eu faço? E aí vem justamente a sugestão de trabalhar pixel art, nesse caso, manualmente, mas lembrando que é algo que vai ser mais trabalhoso, né? Então vai dar mais trabalho. E aí, justamente por consequência disso, e aí teria que ser feito manual. Daniel, tem pergunta? Diga. Tá me ouvindo, Natal? Ouvindo, sim. Tem algum problema se o primeiro desenho ele for à mão e o outro pixel art? Não, né? Eu acredito que é a mesma dúvida da Débora. Não, problema nenhum. Vocês podem adequar uma arte manual com a digital, pixel art no caso, né? Sem problema algum. Eu volto a dizer, a única necessidade que teria do pixel art não ser digital seria por justamente algum bloqueio de vocês. Por exemplo, eu não tenho computador para fazer. E eu não digo nem a habilidade, tá? A habilidade eu ainda sugiro que vocês treinem, porque apesar de ser desafiador tentar compreender o painel de pixel art em si, é relativamente simples de fazer. Como eu disse, é só alternar as caixinhas, as cores das caixinhas e o posicionamento das caixinhas. Tá? Falando vulgarmente, de uma forma muito simplista, é isso. Tá? Então, a técnica em si é isso. Ferramentas tem algumas, eu posso indicar, tá? O próprio material já indica algumas também, mas eu diria que o pixel art manual, e quando eu falo manual, vocês não precisam necessariamente fazer caixinhas e preencher com lápis de cor, não. Tem algumas outras formas de fazer manual também que eu posso indicar aqui também, tá? Mas eu evitaria isso, tá? Assim, vocês não são proibidos, vocês podem fazer. Quem quiser encarar, pelo contrário, quiser encarar como um desafio, ok, sem problemas. Mas eu não vejo assim como algo proibitivo. Tipo, eu fiz a primeira etapa manual, obrigatoriamente tem que fazer a segunda manual também. Não, nada disso, não é necessário. Lembrando que vocês podem, inclusive, alternar. Mesmo essa primeira atividade que vocês estiverem pensando em fazer manual, vocês podem fazer técnica mista também. A Adriele deu sugestão também, que é justamente uma das que eu ia sugerir, papel que já vem quadriculado, tá? Vocês não precisam ficar quadriculando, não. Tem papéis que já vem quadriculado, então já vem originalmente já todo quadriculado. Vocês não precisam ficar se preocupando em fazer caixinha por caixinha, não, tá? Então já tem alguns artifícios para fazer valer para vocês. Pronto, aí é um outro ponto, tá? Justamente o Thiago trouxe aí. Às vezes, tem a questão que eu não tenho. Quem não tem a estrutura, eu entendo, tá? E aí já fica meio que natural, né? Tipo, eu não tenho computador, não tenho como fazer digital. Pronto, então acho que já está meio que decidido que digital não é uma opção. Eu tenho um computador, mas não sei fazer, eu tenho dificuldade em fazer, ou mesmo eu tenho medo em fazer digital. Ou assim, eu tenho muita noção da minha incompetência no digital. Beleza, vocês que vão escolher. Tipo, eu não quero fazer digital, quero fazer manual. Ok. Como estou dizendo, a segunda etapa do pixel art é recomendado, não tem obrigatoriedade, tá, pessoal? Não existe obrigatoriedade. É recomendado fazer digital. Por quê? Pela facilidade, mas não é obrigatório. A primeira etapa, tá, aquela que não é pixel art, estou falando daquela primeira etapa, eu não tenho habilidade de fazer aquilo digital. Eu posso fazer manual? Com certeza pode.
é aquilo que vocês se sentirem mais à vontade, certo? Não existe uma obrigatoriedade de nenhum dos dois lados. Só estou sugerindo, mais uma vez, estou sugerindo, não obrigando, estou sugerindo que a segunda, tá? A de pixel art, seja feita digital pela facilidade da ferramenta em si, tá? Mas não que vocês sejam obrigados, e às vezes até por limitação de ferramenta. Tipo, eu não tenho computador, não tenho como fazer digital. Beleza, então vamos de manual, né? Quando você... Então, não deixa de ser uma jornada do autoconhecimento, né? Quando você tem uma noção muito boa da tua incompetência. Então, agora, dificilmente você não consegue nem manual, nem digital. Muito difícil. Às vezes você, nessa balança, né, eu diria, você acaba se destacando em um dos dois, seja digital ou manual, ou vice-versa. Mas dificilmente os dois têm o mesmo peso para baixo, né? Muito difícil. Quando um abaixa, o outro geralmente levanta. Pois é, a galera é o que eu falo, joga de humildão, né? Aquela humildade exacerbada, né? Tá aí, ó, o Mike se prontificando a ajudar, caso a galera do Pixel Art quiser arriscar, mas ainda assim tiver bastante dificuldade. Eu gosto de fazer o esboço no manual, tirar uma foto. Não, perfeito, Matheus. É aquela história que eu disse do misto, né? O misto é justamente isso, tentar usar o que vocês acharem de melhor em relação a essa combinação de ferramentas. Eu vou, inclusive, puxar um off-topic rápido, tá? Quando eu comecei justamente pelo tradicional, então trabalhei desde a época de faculdade, alguns materiais, algumas técnicas diferentes de desenho, tá? É algo que eu já desenho desde criança, aquela coisa toda. Tentei aprimorar um pouco, mas, enfim, esse início de desenho foi muito palpado no tradicional. E aí depois com isso eu fui tendo essa introdução ao digital aos pouquinhos, depois faltava estrutura, um computador, mesa digitalizadora e assim por diante. E aí no início, inclusive para freelancer, esse tipo de coisa, eu fazia muito essa técnica, ou seja, eu rascunhava e fazia às vezes até a line art manual, pela habilidade ser maior e também por não ter a mesa digitalizadora, e depois eu digitalizava isso, tá, num scanner, eu fazia isso no scanner, puxava para o computador e pintava isso digitalmente. Então eu já fiz muito disso. Não são raras as vezes também que eu fazia vai e vem. Então, quando eu comecei a aprender um pouco mais com a mesa digitalizadora, comecei a fazer isso digitalmente, não ficava do jeito que eu queria, eu imprimia isso fraco, então uma cor bem fraca, e geralmente, por exemplo, em azul, e aí depois eu desenhava por cima desse digital, então eu fazia o lápis por cima, corrigindo as partes que eu não achava que tinham ficado legais, a lápis mesmo, normal. E aí, quando eu digitalizava isso novamente, justamente por ser a camada azul de base, eu simplesmente desligava isso no software de edição de imagem e aí ficava só o lápis. E aí, depois, a partir desse lápis, eu ia lá, corrigia. Então, era um processo muito interativo. Com o tempo, então, quer dizer, o prazo para isso, logicamente, fica muito maior, né? E esse vai e vem toma muito tempo e é algo cansativo, você vai ganhando habilidade maior também, então eu fui deixando de fazer isso, até porque não é muito produtivo, mas enfim, você vai seguindo. Então, hoje em dia eu esboço muito diretamente digital, não gosto, eu ainda prefiro, mas às vezes por questão de tempo, praticidade, etc, você não precisa ficar digitalizando esse tipo de coisa, então acaba sendo mais prático. Só deixa eu ver o chat rapidinho. Olha, pera aí, já vejo. Porque desenhar no celular é muito pequeno, mas tendo a base pronta, dá para desenhar. Não, legal. Em relação às vezes de limitação. Eu vou usar o celular para desenhar de coisa, inclusive curiosidade, tá? Tanto eu quanto o Mike, nós tivemos uma aluna que fez a disciplina inteira de concepção de cenários e personagens toda no celular, tá? Então, assim, é possível. Eu até hoje não sei direito como ela fez, mas ela fez. E ela desenrolou e mandou bem. Diga, Jasmine. Professor, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim.
Então, eu estava fazendo a atividade do desafio de desenho, que é para fazer em pixel art, Certo? e eu tô com muita dificuldade, porque assim, eu já desenhei pixel art e até ficava brincando nele, só que o seu pediu 30 por 30, né? E aí eu pensei assim, vou procurar um boneco que seja tipo bebezinho, que aí vai ter pernas e braços e vai ser bem pequeno. Não funciona, eu desenho o rosto do cara Não, quando eu tô na barriga, necessariamente acabou. é 30 por 30. Não necessariamente é por 30. É assim, isso é tá? Primeiro, o 30 por 30 é para sacanear, tá? O desafio é justamente esse. 30 por 30 é muito pouco. Para quem conhece pixel art, sabe que isso é uma economia muito grande. Sugestão, tá? Tudo que vocês olharem, aí eu estou falando literalmente de se basear em algo já pronto. Tudo que vocês pegarem já algo pronto, que for muito detalhado, esqueça. Quase certo que vai ter mais do que 30 por 30. Sugestão, inclusive no conteúdo da aula de hoje, vou mostrar para vocês, tem muitas bibliotecas de sprites, tá? Já me adiantando um pouco do conteúdo de hoje, mas só indo para os finalmente. Vocês podem pegar, se basear nisso, e aí eu sugiro sempre. Alguns jogos atuais indies ainda dá para conseguir isso, mas ainda mais garantido vocês pegarem jogos retrô, tá? Então consoles, principalmente da geração de 8 bits, tá? Dá para trabalhar bem isso. Tem muitos personagens que trabalham essa malha de por 30 e alguns bem legais. O que eu acho é a riqueza, e aí mais do que eu, tá? E aí usem e explorem o Mike, tá? Ele é profundo conhecedor de pixel art, então vale a pena essa ajuda dele. E a vantagem das coisas que a gente gosta de discutir, que, pelo menos na minha opinião, tá? Uma das grandes riquezas da pixel art é quando você consegue reconhecer algo que aparentemente você enxerga muitos detalhes, mas ele é feito numa simplicidade sem tamanho. Então isso é impressionante. Quando você consegue um resultado muito bom com poucos pixels, eu diria que esse é um dos grandes desafios do pixel art. Não que todo pixel art bom tem poucos pixels, não é isso, tá? Mas quando a pessoa consegue fazer algo que fica um resultado muito bom e você vai ver a construção daquilo, ele utilizou poucos pixels, eu particularmente acho essa simplicidade fantástica, tá? Eu acho um excelente resultado. Deixa eu ver. Pixel art é muito bom, é assim, como demanda muita paciência e prática, lógico, mas é incrível, tá? Então, para quem gosta pela coisa, é fascinante. É que me ajuda dando a sua mão, que assim resolve. A galera também não perdoa, né? O famoso, você oferece a mão, o povo pede o braço. Natal, tô indignado que vai terminar o semestre e não mostra teus desenhos. Confia, segura, calma. A disciplina ainda não acabou. Confia. Então, vale a pena investir numa mesa digitalizadora da Multilaser? Rapaz, é uma polêmica, tá? É assim, preconceitos, tá? Eu assumo já de primeira que eu sou muito preconceituoso, mas assim, é um preconceito muito grande com a Multilaser, tá? Não vou dizer que eu não tenho nada da Multilaser que não funciona, mas a Multilaser no geral, ela é uma empresa que traz produtos chineses, tá? A rodo e simplesmente vai etiquetando, né? Então, logicamente, como esse apanhado não tem muito um controle, né? Tem coisas que eles acertam, tem coisas que eles erram. Na grande maioria erram, principalmente nesse controle de qualidade. Mas eu opinião, tá? Opinião minha. Se a opinião fosse bom, né, a gente vendia. Mas na minha opinião, eu particularmente preferiria comprar marcas mais consagradas, mesmo que for uma ousada, tá? Eu digo e repito. Minha primeira mesinha, tadinha, comprei uma bem surrada, já estava bem cansada, tadinha, mas teve uma sobrevida na minha mão ainda de alguns anos, tá? Mas eu particularmente sugiro. Então, se você tiver condições, e olha que hoje isso ampliou muito, tá? As opções, hoje temos várias. Jasmine, eu vi tua pergunta, já. Digo, assim, tem essas opções muito mais amplas de mercado, tá? E eu sugiro, assim, se você não conseguir comprar uma nova, então, seja no Brasil, ou mesmo às vezes você não tem o tempo necessário de importar uma da China, que tem preços muito acessíveis,
tenta procurar uma usada, tá? O LX, Mercado Livre, etc. E aí, às vezes, você consegue encontrar um bom negócio, um valor bem acessível, numa condição boa. Também não adianta comprar uma quebrada, né? Mas eu, particularmente, investiria essa grana. Eu sei que o dinheiro é bastante suado, tá? Nessas marcas um pouco mais consagradas, mesmo que em uma usada, por exemplo. Minha opinião, tá? Até aí é legal, eu acho que é legal esse diálogo, porque às vezes você pega opiniões contrárias, fala, pô, eu tenho a Multilaser, uso já não sei quantos anos, nunca deu problema, preconceito do professor, e realmente, tá? Eu particularmente nunca tive uma mesa digitalizadora Multilaser para opinar com propriedade, mas eu estou falando pela empresa no geral, tá? Então, eu até tenho uma televisão da Multilaser, até aqui do meu lado, tá sobrevivendo, tá funcionando, então beleza, mas eu comprei já sabendo dessa coisa, tipo, não seria melhor, foi pela grana, tudo, enfim, só para não me alongar muito. Diga, Jasmine, depois logo na sequência, Daniel, diga. Eu esqueci, professor, deixa quieto. Beleza, fica assim mesmo, então. Daniel? Então, professor, foi eu que perguntei isso agora, da mesa. Eu Ah, vi beleza. que a da Wacom é o nome da Sim, mesa, sim, o Wacom, sim. certo? Só para não me alongar aqui. Então, eu vi esse negócio de que eles pegam uma marca genérica, né, da China e trazem aqui para o Brasil, a Multilaser, no caso. E eu acho que Isso. não é questão de preconceito, eu acho que é fato, sabe? Porque se você pega um produto da Multilaser e vê a avaliação dele, tem muita gente falando que deu errado, sabe? Mas Pois é. eu tenho muita coisa aqui da Multilaser que dá certo para mim, nunca deu problema. Mas, enfim, eu tava pensando em comprar essa marca conhecida também, a Wacom. É o bolão, cara, é assim, é o bolão. Sim. Vai, só xingar, tá? Assim, tá? Uma das vantagens que eu vejo é que, pelo que eu entendi, você compraria ela nova, né? Então, acho que a vantagem que eu vejo nela é você ter a garantia. E isso é muito importante, porque indiferente, tá? Você pode comprar uma Wacom, sei lá, o modelo mais chiquetoso, mais top, e chegar na tua mão, o negócio quebrar. É um Sim. eletrônico, então é assim, chance pode ter. Mesa digitalizadora, eu vou dizer assim, que não é tão comum quebrar, tá? Pelo menos nesses anos todos que eu usei, então todos esses anos nessa indústria vital, quem conhecer a referência aí, parabéns, mas a mesa digitalizadora em si, eu acho ela mais difícil. A caneta é o que geralmente dá problema. Então a mesa em si ela é bem resistente, tá? Não vou dizer que é impossível, mas é bem provável que ela dê defeito. Eu arrisco dizer que talvez o cabo, sabe? Mas a mesa em si, a chance de você ter mais problema com um driver, por exemplo, do que com a mesa em si é muito maior. Agora, caneta, sim. Então, e aí, caneta é indiferente, tá? Pode ser o Wacom, pode ser Cintiq, pode ser Ruion, pode ser. O Wacom e Cintiq é a mesma coisa. Mas, enfim, multilaser, o que for. Se você deixar, por exemplo, cair no chão, dependendo do ângulo que ela bater no chão, acabou com a caneta, tá? Infelizmente. E aí a Wacom, por exemplo, eu sei que a reposição de uma caneta dessa é muito cara, sabe? Então, às vezes, até fica inviável. Vale a pena você comprar uma nova mesa para você ter uma noção do que comprar a caneta avulsa. Então, essas chinesas, por exemplo, eu deixei uma antiga minha com a minha filha, que é uma até que vai bateria, por exemplo, na caneta. E viciou a bateria, tinha que ficar usando no cabo, um saco, e aí eu acabei comprando outra, só a caneta, né? Então a vantagem é essa também que a reposição, por não ser uma mesa muito cara, as peças de reposição também são muito mais acessíveis. Então, por exemplo, o que eu pagaria numa caneta da Wacom, por exemplo, é o kit completo de uma mesinha chinesa que eu compraria, sabe? Então, os valores são outros. Agora, assim como, rapidamente também para não me alongar muito, assim como o custo, por exemplo, do material, um lápis de cor de qualidade seria muito mais alto, o custo-benefício às vezes é discutível. Então é assim, uma Wacom é melhor? É melhor, fato. Ela é melhor. Ela vale o preço que custa? Aí já é um papo muito mais alongado, tá? Então é uma relação de custo-benefício que logicamente vai ter os prós, vai ter os contras, e aí cabe a cada um discutir. É algo que assim, eu sou fascinado por esse assunto, tá? Até por isso eu me empolgo em falar muito, mas
é algo que eu me alongaria muito, mas de uma forma resumida, tá? Então, indiferente da marca que você for adotar, todas vão ter prós e contras, mas o que eu digo, uma das grandes importâncias para nós hoje é quanto isso vai te custar, se você consegue comprar, e na relação custo-benefício, se isso vai ser interessante ou não para você. Agora, a decisão em si, eu acho que vale a pena tentar perguntar para ver alguém que tenha e ver, porque também review de internet é uma outra coisa. Às vezes você vê também a galera malhando pau, não sei o quê, mas não vou dizer todas, tá? Mas às vezes uma boa parte dessa galera é gente como eu, que tem um preconceito com a empresa às vezes e fala sem ter essa noção propriamente dita. É como eu estou te dizendo, eu não iria na Multilaser, tenho coisa da Multilaser, mas não é uma empresa que me agrada, tá? Mas às vezes funciona e funciona muito bem. Quem é que garante, sabe? Enfim, sem me alongar muito. Mas podemos depois voltar a conversar melhor sobre isso. Bom, o Mike metendo pilha aqui para cobrar meus desenhos. Professor, sobre o desafio de pixel art, para enviar somente pixel art, né? Ou tem algum outro requisito? Do desafio, não. O desafio basta a imagem, tá? O que eu cheguei a comentar depende muito do software que vocês forem utilizar. Então, por exemplo, para quem for utilizar o Piskel App, por exemplo, ele tem a opção de salvar em 2x, 4x, 8x, ou seja, ele vai dar um zoom nessa imagem. Então, a minha visão hoje em dia está bastante comprometida, tá? Quem tiver, por caridade, conseguir salvar essa imagem com um zoom, tá? Então, sei lá, 8x, 10x, ela vai ficar na mesma proporção, mesma quantidade de pixels, tá? A única diferença é que esses pixels vão ser maiores. Então, você vai ter uma imagem maior, mas ela vai continuar com a mesma proporção, 30 por 30, tá? Quem lembrar, quem puder salvar essa imagem com um zoom, eu agradeço. Quem salvou o formato original, aquela coisa minúscula, tudo bem também. Aí eu vou levar isso para algum software para ampliar, para poder ver a imagem de vocês com mais detalhes, tá? Mas basta enviar a imagem. Se vocês fizeram, por exemplo, uma releitura de algum personagem, quiser enviar o personagem original só para eu saber de quem vocês estão falando, tá? Também vale a pena. Então, hoje em dia, é uma galera aí fã de mangá e anime que, logicamente, eu não conheço 99% das coisas, tá? Então, mandem também só para eu ver, mas não é um requisito, tá? Não é obrigatório. Rapaz, voltando aí só nesse assunto de mesa digitalizadora, etc. Então, como eu disse, hoje tem muita opção, tá? Então, se você tentar fugir um pouco da Wacom, como o próprio Matheus disse, já tem opções muito acessíveis, tem outras opções. Então, como eu estou dizendo, eu tenho uma Huion, por exemplo, que ela funciona muito bem. Tem opções com um valor bastante acessível, tá? Eu não estou nem entrando no mercado de usados, nova mesmo. Tem que escolher personagens mais simples. Pixel art, com certeza. Acompanha que eu vou mostrar isso ainda hoje, tá? Percebi que eu fiz um negócio horroroso para representar uma estrela. Acontece. E aí fica a dica também para quem trabalhar muito com zoom, tá? É sempre importante, sim, você pode utilizar o zoom para ter uma aproximação e detalhes maiores da figura, mas é sempre importante ter também ela 100% para você olhar o contexto todo ali para ver se a imagem está fazendo sentido ou não. Às vezes no zoom funciona bem, quando você afasta não funciona muito bem, ou às vezes é o inverso. Então no zoom aquilo não faz muito sentido, mas quando você olha afastado fica legal. Então é o que importa, é o que interessa, tá? Muito bem. Quem tiver mais dúvida vai dizendo, tá? Mas vamos seguindo. Uma técnica, então, que a gente não chegou a trabalhar na disciplina desse semestre, tá? Infelizmente, mas que ela é muito bacana. Pontilismo, por exemplo. Então, é uma técnica que a gente vai colocando ponto por ponto e por essa proximidade, essa aproximação, que vocês vão ver depois futuramente em comunicação visual, que é Gestalt, tá? Mas com essa proximidade, a gente faz esse agrupamento e consegue tirar uma imagem a partir disso. Então, um exemplo, tá? Estrutura de pontos, vai juntando os pontos até ter a imagem. Esse é um exemplo clássico. Quando você olha muito próximo, você vai ter uma visão de um conjunto de pontos, mas quando você afasta isso, você consegue ter justamente essa ideia do conjunto. E aí você enxerga isso com maiores detalhes. Então, esse é outro exemplo, tá? Então, uma imagem, pois, logicamente, a quantidade de pontos é muito maior, mas só para vocês terem uma ideia, que quando você olha, você vê literalmente uma imagem realista, ou seja, como se fosse uma fotografia ou algo assim, mas ela é toda composta por pontos. Ponto, 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 e assim por diante, tá? E aí, quando você olha no geral, você não diz, mas quando você aproxima essa imagem, principalmente a pessoa que fez, sabe que ela foi toda composta a partir de pequenos pontos. Que leva também àquela história do grid, mais uma vez, enfim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade,
Eu não lembro agora, tá? Em Fortaleza teve uma vez que eu passei numa rua, eu vi, pô, que massa essa arte. Eu até tirei foto, depois eu tenho que achar a foto, mas enfim, era algo assim, que era um painel feito com pastilhas, tá? Muito lindo, inclusive, era uma parede toda, mas a memória péssima, tá? Não lembro onde que é exatamente. Depois eu vou até conversar com a Mara para ver se ela lembra. Eu comentei com ela, ou ela me mostrou, e eu falei, eu já tinha visto. Enfim, tem essas imagens que é justamente por mais que a gente tenha a noção que são feitos por pastilhas, tá? Aquelas bloquinhos coloridos, a gente, principalmente a da esquerda, a gente vê uma foto realista, então como se fosse uma foto, uma fotografia, mas foi composta por pequenos bloquinhos. Então essa é a diferença, tá? Quando a gente tem esse afastamento e quando aproxima, enfim. Naquela metáfora da batalha naval, então, puxando posicionamento, tá, de acordo com uma coordenada e características de cores. Peraí que eu não vi o chat todo. 15 por 15 já é muito, ó, galera humilhando, hein? 30 por 30 é muito pequeno. É mesmo, é de fato. Não é tanto o tamanho do personagem, exato. E aí o Mike matou a pau. Então, assim, não é tanto a questão da quantidade de pixels que temos, mas justamente o quanto que a gente quer exemplificar isso. Galera, ó, não me entendam mal, tá? Então, como eu disse, muita parte da multilaser é preconceito meu, tá? Mas, enfim, eu tive algumas decepções. Pô, esses nomes são horríveis, né? A Gaomon, eu tive uma também, tá? Então, eu já comprei, tive assim. Foi inclusive essa que está hoje com a minha filha e que viciou a caneta, mas funciona além do vício da bateria que a gente trocou, mas funciona perfeitamente. Eu também tive uma boa experiência com ela, tá? Então foi uma boa marca, uma boa surpresa. Quando eu comprei bem no escuro, sem saber o que esperar, mas deu certo, felizmente deu certo. Agora, é essa lógica que a gente está falando, tá? Precisa comparar. Então, por exemplo, ó, comprei uma Wacom One usada por R$ 200. Foi um bom negócio. Então, a Wacom é uma mesa de entrada muito boa, funciona muito bem. E é da Wacom, né? Então não é porque necessariamente é Wacom também que ela custa caro, né? Então eu acho ela muito boa. O site é Piskel App. Vai estar aqui no conteúdo de hoje, tá? Que já está compartilhado com vocês, mas é Piskel App. Eu vou colocar no chat aqui. Pô, eu tô com uma briga com o meu cursor de achar e clicar em vocês, mas achei ele. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Piskel App. No TikTok faz os desenhos usando pontos e palavras. Legal. Tem uma clínica antigona na aldeota. Talvez seja essa. Talvez. Eu preciso olhar. Mas foi demolida. Sacanagem, pô. Sacanagem. Se foi exatamente essa, sacanagem. Muito bem. Seguindo, então. Esses blocos coloridos, tá? Então, esse posicionamento, se a gente conseguir ordenar, por exemplo, esses 3 blocos coloridos numa determinada sequência, repetindo alguns deles e posicionando de uma determinada forma, a gente consegue chegar em algo assim. Que talvez não diga muita coisa para muitos de vocês, mas se a gente for aproximar e colocar algumas outras características, começa a surgir alguma coisa. E aí, por falar em quantidade de pixels, né, vocês vão se surpreender com algumas informações aí. Então, hoje, 30 por 30 pode não parecer muito, mas vocês vão ver que a galera já fez muitas coisas com muito menos. Então, temos aí exemplo, tá? Então, pegando o Mário, então, nosso amigo Mário. Então, a metáfora, tá? Um dos grandes desafios de pixel art é isso. É você, às vezes, ter o desenho conceitual, que é algo assim, e você precisa traduzir isso em pixels. Então, às vezes, não vai ser algo na íntegra, tá? Você vai ter um resultado assim, mas que você consegue trabalhar uma boa metáfora, você consegue reconhecer que esse personagem e esse são o mesmo que eles não estejam representados da mesma forma. Então, eu diria que o desafio e, ao mesmo tempo, o teu triunfo, né? E aí ele aplicado no jogo, por exemplo, que tem todo um entorno, porque às vezes você também enxerga o personagem com muito zoom, muito aproximado, você fala, pô, tem umas coisas que poderia detalhar mais, tudo, mas lembrem, tá? Além de tudo, como ele é um jogo de época, tá? Na época que eu digo que ele já é antigo,
você tinha uma limitação, ou seja, menos nesse caso era essencial. Então era essencial você fazer com menos e ao mesmo tempo trabalhar. Era um desafio seguinte: você conseguir trabalhar um poder gráfico relativamente bom, então algo que realmente surpreendesse as pessoas, mas com pouco. E aí é o que o Mike bem colocou: limitação de cores e de pixels. Então esse era o desafio, era você fazer algo bonito com pouco. Poucas cores, poucos pixels, então algo que coubesse no cartucho. Então era um desafio absurdo, tá? Hoje jogos indies são muito inspirados nisso, mas nem de longe passam pela mesma limitação, tá? Por falar em Mario, Mario clássico, tá, de 85, então Super Mario Bros 3, tem outros, tá, mas só para mostrar alguns deles. Esse já de 88, um dos meus favoritos, tá? Então Super Mario World de 90, então do Super NES, que para mim eu arrisco a dizer que é um dos melhores. Um comparativo entre eles, tá, para ter uma noção do quanto que eles mudaram, tá, e foram aperfeiçoados, apesar de estar discutindo, exceto aí do Yoshi, tá, que é LBB, mas todos os outros seriam o mesmo personagem, tá? E aí, voltando àquela metáfora da batalha naval, mesma coisa, quando a gente tem uma malha quadriculada, a gente vai posicionar esses pixels, independente da informação de cor de cada um deles, e conforme a gente aplicar isso, a gente vai ter um determinado resultado que vai trazer uma característica visual. E com isso, o desafio é conseguir representar o que a gente está buscando da maneira bastante eficiente, com pouco, com uma economia de pixels. Uma curiosidade também, a galera que traz algumas outras ferramentas e trabalha de maneira indireta, por exemplo, a galera que fez pixel art no Minecraft. Então pega lá bloquinhos coloridos também, vão juntando, assim como se fosse Lego, assim como se fosse próprio pixel art, e trabalha algumas imagens, então, por exemplo, de malhas, né? 209 por 205 blocos, tá? Então faz essa montagem. Eu pulei um aí, peraí. 400 por 250, 325 por 257 e assim por diante, tá? No manual, tá? Então, além do papel, lápis de cor, esse tipo de coisa, quando a gente vai para o manual propriamente dito, a gente consegue trabalhar, então, sei lá, com miçanga, outros materiais, consegue trabalhar essa metáfora também de manual e digital. Então, tá aí os resultados também. Outros acessórios, tá? Então, também com alguns outros materiais dá para trabalhar essa metáfora de trazer esse visual retrô de pixel art para objetos reais. Sim, Silent Hill, muito bem apontado para conhecedores aí. Miçanga, dá para montar com miçangas. Hoje a minha filha também ela tem um conjunto de elásticos que faz pulseira, também dá para pegar esses pequenos elásticos, também dá para montar com os elásticos, enfim, materiais dá para fazer de monte aí. Outros exemplos, tá? Então, já dá para ver pela própria escala das pessoas, tá? Que são quadrados muito grandes, mas que trazem, como são proporcionais, traz essa metáfora do pixel art, tá? Então, trabalhado em escala. Ainda outro pastilha, esse maravilhoso, tá? Então, fantástico, muito bem executado. Logicamente, com uma quantidade maior, né? Então seria uma resolução maior. Muito bom. E alguns outros que brincam, eu adoro essas brincadeiras de, por exemplo, de objetos reais com essas brincadeiras mais artísticas. Então é como se a água fosse em pixel art, né? Então, muito legal. Eu gosto muito desse tipo de coisa. E alguns outros brinquedos, tá? Então hoje temos aí esse saudosismo, né? Esse retrô, né? Então, muito legal. Esse em específico eu acho muito bacana porque eles são magnéticos, tá? Então você consegue montar e ali aplicar. Muito bom. Fala da nossa professora Mara, eu trago justamente porque traz uma simplificação muito boa desse conteúdo. Então, uma das coisas que precisamos exercitar é a nossa capacidade de simplificar os atributos, esse é um dos grandes desafios, tá? Esses atributos visuais, para que tenhamos que desenhar menos elementos. Então, justamente esse desafio um pouco que a Jasmine está sofrendo, esse 30 por 30. Porém, sem perder a informação visual que queremos passar. Então, é esse desafio, tá? Você tem uma carga visual que você tem que passar e você tem que tentar traduzir isso da maneira mais econômica possível. É difícil, tá? Ninguém diz que é trivial, não. Mas é possível. Essas brincadeiras de limite, né? Levando isso ao extremo, né? Então, se a gente for ordenar, por exemplo,
caixinhas com simplesmente informações de cor, então casos como esse, a gente já consegue trabalhar algumas metáforas. Então isso é bem bacana. O Natal faz mais crossover que as séries da DC na Netflix. Bom, também veneno, né? Não, eu ia falar, deixa pra lá. É assim, pô, também DC, né? Fica fácil, mas vou segurar o veneno. Segura, segura. É, deixa pra lá. Das combinações. Então a gente vê que. Foi mal, foi mal. Deixa eu enxugar. A gente vê que às vezes essa simplificação tal, o quanto que essa combinação de simplesmente blocos coloridos, então ordenados de uma determinada forma, exatamente, então a gente consegue enxergar uma forma mais complexa através de uma informação relativamente simples. Então a gente consegue encaixar, tá? Pô, eu vou te falar que acho que uma das poucas coisas que eu tenho mais assunto do que mesa digitalizadora é falar de super-heróis no geral, tá? Sim, eu amo quadrinhos, tá? Principalmente esses norte-americanos, mas eu me empolgo. Então, se falar Marvel, DC, e eu brinco, tá? Mas eu gosto de todos, por mim, todas as editoras têm sucesso. Gosto aí do Invincible, da Amazon, enfim, gosto de vários, tá? Valeu, Daniel, valeu. Depois dicas, a gente pode continuar batendo papo, tá? Mas eu vou me alongar, tá? E é sempre um off-topic maldito, então eu me empolgo, enfim. Aí, hoje temos mais coisas para conversar, mas a gente depois pode pegar um off-topic e falar sobre isso, mas por hoje melhor não, então senão eu vou me alongar ainda mais. Aí, enfim, então essa metáfora, tá, de objetos mais simplificados, então um exemplo, tá? Então traz essa combinação, que seria justamente remetendo aos Simpsons. Então a gente vê que numa paleta simples, tá, de simplesmente organizando blocos coloridos numa determinada ordem, a gente consegue trabalhar essa metáfora no nosso cérebro, que é essa informação simplificada, que se for analisar a gente não tem nada de informação aí, a não ser os blocos coloridos, traz a algo dessa maneira, tá? Então, para ver o quanto que o nosso cérebro consegue fazer essa tradução. Então, isso é bastante importante. Então, outros exemplos, tá? Então, para quem não se lembra ou para quem não conhece, DuckTales, tá? Então, uma série fantástica aí da Disney. Então, Tio Patinhas enfim, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Mesma coisa, tá? Tentando traduzir essa metáfora de simplesmente blocos coloridos. Então, lógico, seria um bom exemplo de pixel art? Não, ainda é muito pobre, tá? Então, tem que ter um limiar, né? Então, o que eu falo? A gente tem que trazer essa economia de pixels, sim, é importante, mas os caçadores de aventura, com certeza, já vem a música na cabeça, né? Mas tem que tomar um pouco de cuidado com essa economia também, que você não pode ter uma pobreza visual. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Então a economia ela é importante, ela é fundamental, mas não pode se deixar perder também de você ter um conteúdo muito pobre. Então não pode ser pobre visualmente falando. Tem estilos que funcionam isso bem. Agora na minha cabeça vem, por exemplo, Thomas Was Alone. Para quem não conhece, tá? Depois pesquisa, é um joguinho de blocos também, então extremamente, eu não estou nem entrando no mérito dos jogos de Atari, por exemplo, que são naturalmente de blocos, tá? Mas um jogo mais recente de blocos. Então ele trabalha isso na íntegra, tá? Blocos. Acho que não precisa ser tão extremo, como o José Oswaldo bem colocou, nem 8 nem 80, tá? A gente não vai trazer essa quantidade absurda de pixels, mas também não precisa ser tão simplista, né? Então não precisa trazer esse nível extremo. Mais um meio termo bacana, por exemplo, que eu acho que está muito bem resolvido, de muita qualidade, é esse aqui, por exemplo. Então tem o jogo, justamente esse aí é um dos frames do jogo, tá? Então tá aí o sprite do jogo. E a gente tem essa metáfora onde a gente consegue reparar que as características do personagem foram levadas na íntegra, tá? Só que, logicamente, ele é muito mais simplificado. Então tem algumas adaptações que vocês vão vendo na maneira que o pixel art foi executado, que é justamente excepcional. Então, a parte, por exemplo, dos óculos estarem posicionados em cima do bico
que pela diferença de cor, você já consegue associar que aquilo ao óculos, mesmo sem o contorno. Então, são diferenciais como esse, tá? Que vão trazendo uma riqueza. E aí, justamente, teu cérebro se encarrega do resto. Isso que eu estou mostrando aquele mesmo esquema do Mario, tá? Quando você traz isso mais aproximado, parece que nem tem tanta qualidade, mas quando você aplica isso no jogo, com todo o contexto, na resolução original, fica muito bem integrado, tá? Então, muito bom. Outros exemplos, tá, de simplificados, depois é mais um jogo de adivinhação para ver se vocês reconhecem quais são eles, enfim, não vou me alongar muito nisso. Outro exemplo de jogo, tá? Eu estou falando muito de jogo porque justamente traz essa metáfora de pixel art em si, mas pixel art hoje em dia transcendeu, tá? Ela está muito acima do que simplesmente jogos, tá? Mas enfim, vamos falar da natureza gráfica que nasceu do jogo, aquela coisa toda. Então, partindo, tá? Mega Man, na parte de conceito, não estou nem falando dos jogos mais atuais, que hoje em dia a gente já pode ter um gráfico dessa qualidade, tá? Não estou nem entrando nesse mérito, mas enfim, visualmente falando ele é assim, mas do jogo, tá, de 87, ali do Nintendinho ainda, ele tem esse visual bastante simplificado, tá? E aí, mais uma vez, a história, você conseguir trabalhar, e aí, usando como exemplo, então, para Jasmine, tá? Se você for ver a quantidade de pixels, é bastante econômico, tá? Então, ele é muito econômico. Não é por isso que você não consegue ver o personagem todo. Então, isso é muito legal. Uma curiosidade, tá? Então, isso é algo, não sei se pela época, tá, que eu cresci, eu cresci muito envolvido nisso. Então, gostos pessoais, naquela coisa toda. Então, adoro jogos eletrônicos. E uma das coisas que eu sempre fiquei fascinado, e desde a época de Atari, tá? Era o quanto que as capas eram muito bem produzidas e elas não tinham relativamente nada a ver com o jogo. Eram coisas completamente desconexas. Era quase uma imagem promocional, mas que visualmente não dizia nada. Então, eu sempre achei isso muito fantástico. E tinha artes maravilhosas, logicamente que tinha capas toscas também. Eu vou trazer esse exemplo específico, que justamente não é um bom exemplo, mas é uma brincadeira muito boa. Mas era excepcional essa parte que você tinha a capa do jogo e às vezes aquilo não condizia de forma alguma com o jogo em si. E às vezes até a própria temática era um negócio bastante absurdo. Isso no Atari, com certeza, mas depois você tinha jogos com qualidade gráfica um pouco maior, tá? Então, Nintendinho, 8 bits, Master System, ou depois Mega Drive, Super Nintendo e assim por diante. Coisa que hoje acaba sendo até o inverso. Hoje a capacidade gráfica é tão grande que você não são raras às vezes que o gráfico de jogo é até melhor do que da própria capa e assim por diante. Então, uma inversão de valores muito louca, né? Mas nessa época, e aí eu pego esse exemplo em específico, que até virou uma grande piada na internet, aquela coisa toda, o Mega Man em si, tá? Então, a capa feita para o mercado norte-americano, tá? Que é diferente do japonês, aquela coisa toda, é bizarra. Então, é bizarra. E eu vou trazer mais próximo para vocês verem mais detalhes dessa coisa maluca. Mas, enfim, essa coisa aí com essa anatomia diferenciada, entre outras características de perspectiva, esse surrealismo inserido, eu arrisco a dizer que essa bizarrice, então, virou uma grande piada, tá? Mas o que eu achei bacana é que depois de um tempo, a própria Capcom assumiu isso. Então ela pegou e depois inseriu esse personagem, então virou. Pegaram literalmente esse personagem da Cap e transformaram ele num personagem jogável, tá? Então ele entrou em Street Fighter vs Tekken. E foi muito engraçado assumir essa falha, né? Então, coisa que até hoje não tinham falado, mas assumiram. Enfim, aí teve outras capas também bastante discutíveis, tá? Mega Man 2 não foi lá muito melhor. Então tinha essa versão cibernética dele, bastante bizarra, futurista, com cromado, ou esse policial meio bizarro, pisando torto, enfim. E tem outras coisas também que a gente melhor não comentar, né? Mas voltando então nesse aspecto gráfico, tá? É justamente aquela característica de tentar trabalhar essa metáfora, onde você tem essa visão, tá? Justamente a representação gráfica que você gostaria de trazer dentro das limitações. Nessas limitações, você vai trabalhar esse balanceamento de conseguir um resultado gráfico que seja bom,
mas com uma economia de pixels. Então você vai tentar trabalhar um meio termo entre os dois, tá? E é difícil, tá? Quando você já não tem o personagem pronto, você está criando isso, é difícil saber esse limiar, o quanto que tá bom, o quanto de coisas que você pode gastar ou não. Como eu disse, hoje a gente está numa época bastante favorável, a gente não tem mais as limitações que tinha naquela época, tá? Naquela época o pessoal, além de tudo, tinha que ser muito criativo nessa parte, conseguir executar alguma qualidade frente às limitações de hardware e software, tá? E aí, voltando, uma outra característica importante, espaços negativos, por exemplo. Então, às vezes, a gente se apega muito a esse preenchimento dos pixels, mas a gente não se apega, por exemplo, aos espaços vazios. Então, às vezes, contar a quantidade de blocos vazios acaba sendo mais fácil do que contar os blocos de preenchimento. Então, em alguns momentos, você faz simplesmente o que está faltando. O que está faltando é mais simples do que necessariamente ficar contando os que precisam ser preenchidos. Vamos nos números, né? Vamos aos números. Então, vamos lá. Resolução, então. Daí, tentando responder a Jasmine. O jogo todo, tá? O jogo todo do Mario, então cenário, etc. Então, resolução de 256 por 224. O Mario, personagem, tá? A gente está falando de um 30 por 30. O Mario tem 12 por 16. Ou seja, quase metade da resolução que vocês têm para fazer. Então, assim, é possível fazer um personagem de 30 por 30? Pode fazer o Mario? Pode fazer o Mario. Não é o melhor exemplo, tá? É o que eu estou dizendo. Ele tem 12 por 16. Vou trazer uma outra galerinha aqui do barulho que tem uma resolução maior e às vezes com mais detalhes, tá? E aí, questão de tamanho, tá? É uma outra coisa também, uma característica bastante importante. Como eu disse para vocês, alguns softwares de pixel art, eles dão essa opção de você salvar o personagem ampliado. Então você tem, por exemplo, nesse slide de vocês, a gente está vendo eles maiores, aí, destacados, então eles estão com um zoom de 1600%. Na resolução original, não sei nem se dá para vocês enxergarem direito, mas eles estão dentro dessa caixinha vermelha. Essa caixinha vermelha traz justamente a resolução original deles. Ou seja, são essas pulguinhas. Tem dois Zeldas aí, né? Então tem o Zelda 1, o Zelda 2 e tem dois Mega Man. Pois quem não souber a piadinha do Zelda aí, pesquisa. Então, Marios também, né? Então tem o Mario, o famoso Mario Verde também tem também. Enfim, mesma coisa, tá? Eles ampliados em 1.600 vezes. Desculpa, 1.600%. E eles cotoquinhos ali, aquelas pulguinhas na resolução original. Aí a Adriele puxou justamente um ponto importante. Então, tem características mais específicas, é justamente uma outra riqueza, e a gente vê quando migra, né? Só para vocês terem uma ideia, não vou entrar muito na história, mas só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, de gerações, né? Então, quando você pega, por exemplo, o Zelda, né? O primeiro Zelda aqui, então justamente é uma geração, e quando você trabalha outros, já são outras gerações. E aí o próprio Mega Man também dá para ver essa diferença, tá? Então, notória, tá? Na qualidade gráfica, então é muito maior, quantidade de pixels, etc. O Mario também dá para ver muito bem isso, tá? Então, a mudança, né, de um para outro é nítida, tá? Então, quantidade de pixels, tá? E essa parte de definições de alguns outros elementos, como luz e sombra, por exemplo, que até então era algo impensável, por várias razões, tá? Quantidade de pixels, quantidade da paleta de cor, que é extremamente limitada, então são coisas que nem passavam pela cabeça. Tem algumas outras curiosidades que o Mike pode até se aprofundar mais, por exemplo, o Mario ele usa chapéu para não ter que se preocupar com o cabelo dele, então ele tem esse bigode para justamente não ter que fazer animação de boca. Então tem vários recursos que é como eu disse, era uma época que tinha que ser muito criativo. E é interessante que essas características perduram até hoje. Então são coisas que a roupa dele, essa definição dele ser um encanador, coisa toda, isso é levado até hoje. Então hoje, com esse poder gráfico que a gente tem, que faz um negócio fotorrealista, mas essas decisões da origem dos personagens se mantêm até hoje. Então isso é muito interessante. Outra indo para a concorrência, né? Saindo um pouco de Nintendo, indo para a Sega.
Então tem Sonic, por exemplo, então traz já esse poder gráfico absurdo, tá? Então Mega Drive já de 91, se for pegar essa paleta de cores, por exemplo, você vê todas essas cores aplicadas no cenário, o cenário super colorido, tá? Super vibrante. Isso era algo hoje trivial, tá? Sei lá. Até o PC da Xuxa roda isso, mas na época era fantástico, tá? Então era um negócio que saltava os olhos. Então eu lembro do lançamento do Sonic, era um negócio que enchia os olhos, um jogo extremamente vibrante, e além disso a velocidade que você poderia ter no jogo pelo próprio personagem principal. Então um negócio assustador para a época, logicamente que hoje não desperta curiosidade nenhuma nas crianças, mas era algo realmente bastante impressionante. Algumas dicas, tá? Então usar justamente alguns recursos dessa parte de fazer esse borrado, tá? Evitar. Então, evitar esse tipo de coisa, quanto mais marcado, melhor, tá? Então, não trabalha esse recurso já de fazer essa parte da mesclagem, tá? Então, não trabalhar esse tipo de coisa, então, trabalhar com isso desligado. A sugestão é assim, eu, particularmente, evitaria esses softwares mais robustos de pintura, tá? Photoshop, entre outros. Então, é assim, dá para fazer, mas a não ser que você sirva essas características de ficar desligando tal coisa, de adaptar, enfim, tem tutoriais aos montes também, mas tem softwares como, por exemplo, já passei o próprio Piskel, por exemplo, ele é muito mais simples e ele já vai direto ao ponto e as ferramentas já são próprias para isso, acaba facilitando a vida de vocês, tá? Então, enfim, eu também não quero criar esse tipo de vínculo, que depois vocês vão usar o Piskel, por exemplo, o negócio trava e vocês perdem o arquivo, depois vão me xingar, enfim. Tem outras sugestões aí, então, por exemplo, eu acho legal vocês trocarem essa ideia. Então, Pixel Studio, enfim, é legal verem concorrência, tá? Outras opções, mas é o que eu digo. Eu fugiria desses softwares mais robustos, tá? Então, principalmente Photoshop e afins, porque é muita coisa, tá? Então, eu sairia deles e iria para esses mais específicos, para pixel art em si. Eu acho que vai facilitar a vida de vocês, tá? Então, talvez seja mais fácil já pegar esses softwares mais simplificados. Mas, enfim, de opções, tá? Evitem essas que ficam borrando, tá? Apesar de parecer que dá um efeito visual melhor, não é legal, isso acaba afetando. Formato de arquivo, tá? Recomendado PNG, justamente porque o JPEG ele acaba comprimindo muito a imagem e, por consequência, você vai ter um arquivo menor, mas também, por consequência, você vai perder qualidade, tá? Então, tá aí um exemplo, tá? Exemplo de um e outro. Então, o PNG ele acaba salvando essas características aí originais, tá? Sem ter essa perda de qualidade, e o JPEG, pela própria compressão do arquivo, acaba comprometendo, tá? Então, tomar um pouco de cuidado. Não, beleza, nada pessoal, eu adoro o Medbang, tá? Então, é assim, se vocês já fizeram, deu certo, ou mesmo se vocês já têm experiência em fazer e dá certo, beleza. Então, não vou julgar, tá? Eu estou dizendo sim só para quem não tiver muita ideia de qual utilizar, fica a sugestão. Eu trago até alguns, por exemplo, tá? Mais uma vez, não são obrigados a fazer nesses, mas sugestão, então, tá aí Pixel Studio, etc., com alguns outros também. Então, eu acho que é legal vocês trocarem uma ideia, sugestões. Olha, eu utilizo esse, ele tem uma interface bastante simplificada, é bacana de vocês utilizarem, etc. Muito bem. A sugestão que eu trouxe até para a Jasmine, eu reforço aqui para vocês, tá? Tem alguns sites também, aqui é uma piadinha só, enfim, Sprite, quantidade de suco que é ridícula, 2,5% é nada. Mas tem esses sites especializados, principalmente esses sites retrô, que trazem esses sprites desses jogos antigos, tá? E aí quando traz diversos assets, tá? Então não são raros às vezes que tem todo o jogo lá dentro, ou seja, tem o personagem principal, tem os inimigos, tem o cenário, tem os recortes de cenário, principalmente para quem tiver querendo aprender a desenvolver personagens, assets, jogos, tá? Eu diria que é uma lição. Esses jogos antigos são maravilhosos para você aprender essa qualidade gráfica. Para quem perguntou quem é o Zelda, esse aí é o Zelda, tá? Então tá aí o Zelda. É Link, tá? Mas é Zelda, justamente a piada pelo jogo. Zelda é a princesa, aquela coisa toda. Mas é Mario, enfim, etc. E
e assets de cenários também, tá? Como eu disse para vocês, inimigos, etc. É legal vocês verem as escalas, então às vezes é bacana também de você ver a escala de um determinado inimigo em relação aos assets do cenário e assim por diante, tá? Então, é um choque, eu sei, eu sei. E aí eu trago como... São vários, tá? Mas entre eles eu trago, por exemplo, o Sprites Resource, então é um site que eu gosto bastante, que vocês podem puxar lá o jogo da plataforma específica e ele te dá esses assets, tá? Vocês podem ver vários, então, um exemplo, tá? E aí ele já traz vários personagens, etc. Já dá para ter uma base muito boa. E aí fica a dica, tanto minha para a Jasmine, mas de uma forma geral, para quem não souber, quiser encarar o desafio e não tiver muita ideia, vale a pena às vezes futucar um site como esse e olhar um personagem às vezes que você gosta e olhar esses jogos retrô, que às vezes já te dá essa malha de pixel, então já vai te ajudar bastante nessa parte de conseguir desenvolver personagem 30 por 30. Esse aqui nesse exemplo, tá? É esse, tá? O Sprites Resource. É um exemplo, tá? Tem outros, tá? Esse é um dos que eu gosto, mas tem outros. Tem outros. É um repositório de sprites de jogos. Na atividade 6, pode desenhar um personagem já existente, correto? Pode, com certeza. Mas pode desenhar uma pose, situação já existente dele ou tem que vir da cachola mesmo? Tá aí, uma boa pergunta. Qual o limiar, né? O quanto que precisa ser criação minha, o quanto que precisa ser cópia. Isso é um negócio assim que eu diria que ao longo dos anos, não sei se eu fui amolecendo, mas enfim. A ideia que antes era mais rígido com essa questão de criar, tem que ser do zero. Hoje eu penso o seguinte, que independente se vocês pegarem já um personagem que já existe, numa pose já existente, ou seja, criatividade zero, você vai simplesmente só copiar aquele desenho, e aí o importante é copiar, tá? Não pode utilizar esse desenho na íntegra, tá? Simplesmente pegar da internet e colocar na tua atividade, isso não pode. Mas você copiar, simplesmente pegar ele, copiar do jeito que ele está ali, hoje em dia eu digo que é válido. É válido. Por quê? Por bem ou por mal, você vai estar copiando aquele desenho. Então a ideia, logicamente, tá? Quando eu falo copiar, é colocar um do lado do outro. Então você vai fazer o teu aqui olhando para esse. Assim como vocês fizeram na atividade, tá? O que não é esperado, principalmente a galera que foi fazer digital, simplesmente jogar uma camada abaixo e fazer o trace por cima, tá? Aí é muita preguiça, tá? Aí não. Aí nesse caso eu digo que não. Ah, não, o professor jamais vai descobrir, enfim. É uma loteria, tá? Como eu sempre digo pro Mike aí nas conversas off-topic, é assim. No dia da correção, se eu tiver de bom humor, que bom. Porque assim, acreditem ou não, eu vou saber se vocês copiaram literalmente colocando uma camada por cima ou se vocês fizeram lado a lado. Mas como é que ele sabe? Como é... Não se sabe, mas ele sabe. Enfim. E aí é um risco, porque tem dias que eu estou de bom humor, então eu vou corrigir ali, vou fazer uma piadinha, às vezes um sarcasmo ali, tipo. Enfim, sabemos, né? Eu e você sabemos que você copiou na íntegra, se colocou por baixo, simplesmente copiou. Então a nota é sempre uma surpresa, né? Se eu vou sacanear ou não. E tem dia que, infelizmente, estou de mau humor. Falo, pô, o cara é muito preguiçoso, foi lá, copiou na cara de pau e tá querendo me enrolar. Aí eu sou um pouco mais fervoroso com a nota. Para não correr esse risco, tá? Façam a recomendação. Ou seja, copiar tem problema? Não tem problema, desde que seja lado a lado. Então não tem problema. Você deixa lá o original de um do lado, o teu do outro. Seja manual, seja digital. Fazendo esse processo de colocar lado a lado, pô, mas ficou um errinho, não ficou perfeito, não sei o quê. Tudo bem, sem grandes problemas. Então não se preocupe muito com isso. Além disso, eu sou obrigado a copiar o personagem na íntegra, eu não posso modificá-lo? Pode, com certeza pode. Ah, e se eu tiver que desvirtuar um pouco o personagem? Aí é uma outra pergunta que vocês não chegaram a fazer, mas que eu já peguei alguns casos assim. Um exemplo que sempre vem à cabeça, tá? É cor de pele. Então, vou dar um exemplo, tá? A roupa do meu personagem é toda com cores frias, então a minha paleta de cores está muito associada a cores frias, só que a cor de pele dele é uma cor de pele, cores quentes. E agora, como é que eu faço? Então, minha paleta é cores frias. Então, aquele meu lado do desenho daquela atividade são cores frias. Mas a cor da pele dele são cores quentes. Não vai encaixar. Como é que eu faço? Você tem duas opções. Primeiro, você literalmente alterar a cor da pele dele. E é o que eu falo. Pô, mas o personagem vai ficar com as cores diferentes. E agora? Vai ficar, sei lá,
um negócio azulado, vai ficar estranho. Lembre-se, você pode aplicar uma iluminação na cena que vai influenciar aquela cor de pele. Então não é que você está mudando a cor da pele, mas dependendo da incidência de luz, aquela cor da pele vai mudar. É aquela história que eu estava falando da aula para vocês. Se eu estiver com uma camiseta branca, ela não necessariamente sempre vai parecer branca. Vai depender muito da luz. O cérebro identifica como sendo branca. Mas se eu tiver numa luz amarelada, numa luz azulada, numa luz esverdeada, ela vai sofrer influência, tá? O mesmo pode ser dito da pele. Então, por mais que a tua pele seja aquela cor definida, uma determinada iluminação na cena pode mudar isso e adequar esse personagem à paleta de cores de vocês. Lembrem, tá? O importante é adequar a paleta de cores. Essa é uma das premissas básicas da atividade, tá? Ah, mas o personagem é dessa cor, eu não podia mudar. Pelo contrário, eu dou preferência que vocês mudem a cor para se adequar à paleta do que se adequar literalmente ao personagem, à cor original dele, tá? Então, cuidado com isso. Peraí. Não pode cobrir por cima. Não, não pode. Estava desesperada. Eu posso fazer ele numa posição básica, tipo paradão, braço colado no corpo? Pode, sem problema. Não tem problema. Limitação de pose nenhuma. O que vocês quiserem. Inclusive pode ser uma pose justamente padrão que está na imagem que vocês estão copiando. Sem problema nenhum. O que eu sugere para quem quer tentar fazer o personagem com a imaginação, como manter proporções, formatos, etc. Então, vamos do básico. Você pode pegar primeiro um personagem que te agrade, o estilo visual dele, ou seja, eu vou pegar, quero um personagem parecido com o Naruto, que não seja o Naruto, vai ser um Naruto, só que vai ser ruivo. Vai ser lá muita imaginação, mas tudo bem, já é um começo. Então você vai pegar aquele padrão visual dele, então literalmente proporção, estilo visual, e vai adaptar para o teu. E essas pequenas modificações, que às vezes pode não parecer muitas no primeiro momento, eu fiz ele sem aquele detalhe da faixa na cabeça, eu mudei o penteado dele, eu fiz um cabelo comprido. Vocês vão se surpreender o quanto que a própria empresa faz isso. Não são raras às vezes que vocês nessas pequenas mudanças, virou outro personagem. E isso é muito utilizado, tá? Então, personagens de séries de TV, isso a gente vê demais, tá? Então, quando você acaba mudando características, então, sei lá, Rick and Morty. Então, você vai lá pegar o Rick, muda algumas características dele e vira Summer, sabe? Então, são coisas que você vai alterando algumas características do personagem e vira outro. Porque os próprios produtores fazem isso. Então, é um recurso que você consegue um padrão gráfico. Então, você pega a Lisa dos Simpsons, coloca a chupeta, de repente vira a Maggie. Então, são padrões que a gente vê que são muito repetidos, tá? Isso é normal. Então, vocês podem tentar fazer isso num padrão que agrada a vocês, ou seja, aquela história. É muito comum a pessoa começar a desenhar copiando determinados artistas que ela gosta, isso é muito comum. Você vai pegar um pouco daquela anatomia, um pouco daquele estilo visual, tá? E aí, quando você tiver uma independência maior, conseguir começar a literalmente criar um pouco mais, você vai se desvinculando. Além disso, você pode pegar mais de uma referência. Eu gosto desse desenho, mas gosto desse outro também. E quando você vai tentar casar os estilos, não são exatamente o mesmo. Então, às vezes, você pegar e fazer esse crossover, tá? De pegar esse estilo A com o estilo B e chegar num resultado C, de repente você já criou algo, mesmo que de forma indireta. Então, são boas sugestões para quem estiver começando. Pois é, da cor de cabelo, etc. Naturalmente, quando eu tento copiar um personagem, sai completamente diferente. Tá aí, você já está criando de uma forma indireta. Então, já é um certo processo de criação. Beleza? Desafio de desenho. Então, como alguns já estão comentando, estão bastante desesperados em relação a isso. Lembrando, então, o desafio de desenho, pixel art, nada mais é do que vocês redesenharem um personagem importante, tá? Que ele tenha corpo inteiro, vou já trabalhar um pouco dessas características, mas nessa malha de até 30 por 30. Mas se o personagem for 30 por 15, se ele for 15 por 30, se ele for 20 por 27, sem problema. Ele tem que ser até 30 por 30. Se ele for 32 por 31, 2 pixels, um a mais ali, não pode. 30 por 30. Mas você vai contar e ver? Vou.
Infelizmente vou. Dá um trabalho danado, mas vou. Vou contar a quantidade de pixels. Exemplo, tá? Então tá aí do tio Patinhas. Visualmente muito bonito. 29 por 23. Econômico. Não, nem me fale. Se vocês soubessem o trabalho que dá, mas faz parte, faz parte. Então tá aí, tá? Exemplo, uma malha 29 por 23, muito bem aplicado, muito bem feito. E quem tiver essa curiosidade, eu gostaria de mandar o personagem original para o professor ver quem é. Nesse caso, vale as duas coisas, tá? Já tivemos casos que vocês tinham que criar pixel art, não vou entrar muito nesse mérito, mas essa aí está mais simplificada, vocês simplesmente vão pegar um personagem, não tem problema de já se basear na própria pixel art dele, vai lá adaptar nesse padrão de 30, até 30 por 30, certo? Tá aí o Mike já facilitando minha vida, que tem programas que já faz essa contagem. Agora sim, por falar em trapaças, tá? A gente comenta, mas aquela coisa toda, evitem, tá? Vocês vão pegar esses sites que tem esse repositório de sprites, por exemplo. E acredita ou não, acontece, tá? Mas é uma situação muito chata. E aí eu zero, tá? Eu não tenho muita paciência com isso, mas eu pego e zero. A pessoa pega o sprite original do jogo e encaminha, sabe? Então, ele vi que esse aqui tem menos de 30 por 30, encaminha lá o repositório e pronto. Enviei, tá feito, tá pronto. É muito cara de pau, tá? Então, não façam isso. Tem demais. Tem histórias, tem várias. O Mike já participou de algumas, mas tem, tá? Então é complicado. Pode. Eu dou a maior força para personagens originais, tá? Pode sim, pode sim. Desde que se adeque a essa malha de 30 por 30, pelo contrário, eu dou maior valor. Maior valor. Tipo, um projeto pessoal meu, é um personagem meu. Ou às vezes até é um personagem meu, que originalmente ele não é pixel art, mas eu fiz uma versão dele pixel art. Pô, eu acho o máximo. Eu dou o maior valor. Pode, pode. Não só pode, como eu dou maior valor para personagens originais. Então, vocês não são obrigados a copiar um personagem, não. Pelo contrário, para a galera que já mexe com pixel art, eu dou maior valor. Pode mandar o teu personagem. E é o que eu estou dizendo. Se o teu personagem não for originalmente em pixel art, vocês podem tomar a liberdade, por exemplo, de mostrar um exemplo muito parecido com o que eu estou enviando. Envia uma arte dele, ele normal, só para eu entender como é que é o visual dele, e manda a adaptação que vocês fizeram para pixel art. Então, só para eu entender como é que ficou isso. Não vai influenciar na nota, mas eu acho bacana de ver os dois resultados. Para personagens que já são naturalmente, o meu já foi feito originalmente em pixel art. Não tem problema, só lembrando, tá? Se for cópia, se for um personagem original, importante que siga as mesmas regras, tá? 30 por 30. Mas o tamanho, sim. Então, até 30 por 30. Beleza? Foto de perfil. Lembrando, foto de perfil não vale, tá? Tem que ser corpo todo. Então, não vale. Então, o famoso só o rosto. Ele é cotoco, ele não tem pernas, não tem braços. Então, corpo todo, tá? Se tiver corpo todo, mas corpo todo até 30, tá dentro da regra, só mandar. Beleza. Certo? Muito bem. Entrega de trabalho via SIGA, aquela coisa toda, burocracia. Muito bem. Vamos falar das últimas atividades, tá? Mais 3, tá? Então, temos o desafio, temos mais 3. Tá quase, tá quase. Aguentem firme, segurem. Então, mais 3, tá? Então, dessas 3, vocês já conhecem harmonia, contraste e pixel art, vocês já estão sabendo. Conforme acordado, tá? Então, o que a gente conversou no nosso último encontro síncrono foi justamente esse pacto, né, que fizemos, que ficou uma data única de entrega. Então, originalmente eram datas diferenciadas, tinha que entregar a primeira metade primeiro e depois a segunda metade, e alguns acharam mais fácil deixar uma data única. Para quem se opôs a isso, ficou a sugestão de continue seguindo a data padrão, que a primeira atividade, a atividade 6, era para o dia 20, e a segunda atividade é para o dia 27, aí você simplesmente termina cada um na sua data específica e depois manda os dois juntos, tá? O que eu deixei também? Eu deixei um único envio, tá? Ou seja, vocês vão ver lá no SIGA, 6 e 7 é um único envio.
Como é que eu faço isso? O de sempre, tá? Pode criar uma pastinha, jogar os 2 arquivos dentro, compactar e enviar, simples assim. Mandem as 2 atividades lá num único arquivo, tá? Então vai estar lá junto, tá? Atividades 6 e 7 num único arquivo. Beleza? Então, simplesmente encaminhar. Vamos para a última, tá? Então, tentar explicar. O formato das próximas aulas, tá? Então, tanto as de quinta quanto as de terça. Vai ser formato de acompanhamento. Então, é importante eu ver o que vocês estão fazendo. Então, é mais ou menos, vai ser esse diálogo, tá? De tentar enxergar um pouco do progresso de vocês, e aí sugestões, dicas, enfim. Além disso, eu vou tentar, na medida do possível, sempre atendê-los fora do horário de aula também, como já foi feito até hoje, tá? Não, espero que não seja novidade para ninguém. E, além disso, é legal um esquema um pouco colaborativo também, vocês se ajudarem. Então, esse diálogo entre vocês também é bacana, não só importante, dessa questão da visão do professor. Então, amplia as potencialidades e também dicas, né? Então, também não tem como saber todas as possibilidades de software de pixel art, por exemplo. Então, às vezes vem uma dica legal, pô, esse eu não conhecia, massa, então boa sugestão, e assim por diante. Muito bem. Bloco criativo, tá? Então, nosso último. Vamos pensar em antes e depois. Outras coisas que a gente vê na internet, né? Então, antes e depois. Antes, depois. Acho muito engraçado essa galera que recria as fotos. Então, antes, depois. Antes, depois. Maravilhosa essa, achei incrível. Essa só para sacanear mesmo. Antes e depois. E assim por diante. Vamos pensar então. Aula de desenho. Antes, depois. Tivemos aí um relacionamento duradouro, né? Vocês entrando na disciplina, vocês saindo da disciplina. Qual a diferença? Qual o seu antes e depois da disciplina de desenho? Como é que vocês vão representar isso? Na foto de vocês vão fazer, mostrar, vamos para desenhos, né? Desenhos propriamente ditos. Desenho antigo, 2005, 2017, mais recente, 2010, por exemplo, 2013, por exemplo. Quando tinha 13 anos, quando tinha 23 anos e assim por diante. Esse bastante impressionante, ou seja, dá para ver que é o mesmo ano, são diferenças de meses, em janeiro, em dezembro, então foi dentro de um ano, né? 12 anos, 21 anos, 2014, 2015, não são meus, não são meus. Então, só para ter essa relação de desenhos também de tempo, tá? Então, eu trouxe aquela brincadeira inicial com fotos, trouxe essa brincadeira agora de desenhos, de ter essa diferença, né, de período. O que representa para vocês? Então, o que representa vocês antes de desenho 1 e agora no final de desenho 1? Como é que eu consigo enxergar esse antes e depois de vocês? Então, isso é importante. Eu não gosto de sugerir, e aí justamente que eu acabo forçando a falar, isso é um gabarito, então tento me manter, só para vocês entenderem a ideia, tá? A ideia é esse conceito. Como é que eu consigo representar numa imagem de antes e depois, eu sabendo como é que vocês entraram na disciplina, como é que vocês estão saindo da disciplina, como é que vocês vão representar isso, não sei. São desenhos meus? Não são desenhos meus, não são. Ainda não são desenhos meus. Técnica. Manual, digital ou um misto, no estilo que vocês quiserem, totalmente livre. O que é importante, não chega a ser fundamental, mas que eu acho que é legal ter, uma breve descrição. Explica para mim o que é esse antes e esse depois. Então, alguns já meio que são autoexplicativos, então ao ver a imagem já não tem muito o que dizer. Fala, pô, professor, meu, basta olhar que você vai saber o que é. Então, se for óbvio assim, tudo bem. Mas, na dúvida, coloca uma explicação rápida, tá? Então, uma explicação rápida antes e depois. Por exemplo, para quem participou da oficina da semana 0, eu acho que é um excelente exemplo de antes. Então, sim, vocês entraram crus daquele jeito.
E nisso, logicamente, que vamos ter diferentes níveis, né? Galera que já desenhava antes, galera que nunca desenhou antes, já temos. Agora, o que a gente tem hoje, galera que todos já desenharam. Se isso está bom, se está ruim, é uma outra história. Mas todos passaram o semestre desenhando. Alguns mais, outros menos, mas enfim. Então já temos, de repente, um antes. Agora vocês precisam pensar em qual que é esse depois. Certo? Criar um comparativo de antes e depois autoral, ou seja, obrigatoriamente de vocês, até porque senão perde todo o sentido, contendo algo relacionado à disciplina de desenho 1. Senão também não faz muito sentido. Ah, isso aqui era eu aprendendo a jogar tênis e eu jogando tênis hoje. Tipo, beach tênis. Legal, mas cadê desenho 1 aí, né? Então pode ser realizado de forma manual, digital ou mista, à vontade. Data de entrega, nossa última atividade, tá? O que eu gostaria de sugerir, eu não quero pressionar ninguém, tá? A data de entrega é dia 8, mas quem puder entregar até o dia 7, ou seja, um dia antes, por quê? O dia 8 é justamente nossa última aula, então eu vou fazer um fechamento com vocês, tá? Nesse fechamento, eu geralmente gosto de trazer os resultados da atividade. Então, eu não formalizei literalmente, até porque é o nosso último dia de aula, dia 8, e eu sei que alguns de vocês vão usar o prazo máximo do dia 8, paciência, mas geralmente nessa apresentação que eu faço para vocês no dia 8, eu gosto de mostrar os resultados finais, tá? Então, eu vou deixar em aberto, tá? Quem conseguir entregar, ótimo, eu vou conseguir inserir na apresentação, mas para aqueles que realmente foram me entregar no dia 8, às 23h59, paciência, tá? Está dentro do prazo, é verdade, mas infelizmente não vai aparecer na apresentação. Ah, eu acho até melhor, não queria mostrar mesmo. Não é isso, tá? Eu gosto de mostrar o desenho de todo mundo. Certo? Beleza? Até dia. Aí, infelizmente, não tem como prorrogar, tá? Essa aí realmente é o nosso último dia, dia 9. Eu me quebro para corrigir tudo, porque depois tem aquele prazo de uma semana para F, aquela coisa toda. Pode aquarela, professor? O que vocês quiserem. Técnica livre. Livre. É o momento de vocês despirocarem, conseguir usar todo aquele material que chegou finalmente da China, que era para ter utilizado na primeira atividade do semestre, mas só chegou hoje. Beleza, à vontade. O desenho pode ser qualquer desenho. Professor, pode ser qualquer desenho nosso, antigo, e fazer uma releitura? Com certeza. Não vou dizer que é a única solução, tá? Como eu estou dizendo aí, eu forço respostas, mas, por exemplo, você fazer uma releitura de um desenho teu, é um desenho meu quando eu tinha 5 anos, é um desenho meu quando eu tinha 12 anos, é um desenho meu quando eu tinha 15 anos, é um desenho meu do ano passado. Pode, com certeza pode. É obrigatório ser essa releitura do meu desenho? Não. Eu preciso entender vocês antes de desenho 1, vocês depois de desenho 1. Como é que vocês vão representar isso? Se eu ficar dando ideia, eu forço respostas. Não é essa a ideia, é um bloco criativo. Vocês vão pensar. Mas pode ser a releitura? Pode, com certeza pode. Diga, Jasmine. Professor, tem um desenho que a gente fez na semana 0, que foi um Soniczinho. Aí, eu tinha feito até recente um comparativo, porque o senhor mandou a gente fazer um Soniczão, né? E aí, eu não posso usar esse Soniczão que eu já enviei, né? Pode, não vai ser o mais recente de todos, né? Pode. Como eu disse, eu não gosto de forçar respostas, mas, enfim. Vou falar, tá? Vão vir respostas como essa, mas vou falar. Por exemplo, você poderia usar aquele Sonic daquela época e, de repente, usar justamente o Sonic para a tua atividade mais recente agora. Não tem problema. Você teria um Sonic mais recente, por exemplo. Pô, mas você é obrigado a fazer um outro Sonic, eu não aguento mais fazer Sonic. Não, é uma sugestão, tá? Você poderia fazer um Robotnik agora, você poderia fazer um Tails, você poderia fazer, sei lá, o Knuckles, poderia fazer qualquer outro mais recente agora, né? Então, sugestões, mas como eu digo, eu não gosto de ficar dando exemplo porque eu forço, tá? E realmente eu acabo induzindo ideias em vocês e eu não gosto disso. Então... Não é obrigatório ser colorido, não é obrigatório. O importante é o antes e o depois. Como é que eu vou enxergar o antes e enxergar esse depois? Como é que vai ser isso? Como vocês vão representar isso? Vocês que vão me dizer. Completamente livre, tá? Finalmente estou tirando essa amarra de vocês. Vocês até então
foram obrigados a fazer do jeito que eu queria. Agora é do jeito de vocês. O poder é de vocês. Beleza? Mais dúvidas? Com certeza, vai planeta. Brasil sempre o coração, né? Mati. Vamos lá, 7 minutos para dúvidas, senão o Jorge me mata. Tranquilão, sem dúvidas. Pixel Art, entenderam o desafio? Lembrando, tá? O desafio não é obrigatório. Aquela notinha extra, sempre bem-vinda, mas não é obrigatório. Na atividade 6, a composição precisa ter uma divisão entre pixel art e o digital, ou posso mesclar? Exemplo, um personagem pixel art andando num mundo digital. Boa pergunta. Matheus, nesse caso é bom ter uma divisória. Você pode brincar, tá? Você pode fazer algumas brincadeiras desse trânsito, né? Então, eu vou dar uma sugestão, por exemplo. Poderia ser um personagem caminhando, e aí ele, por exemplo, entrando nesse cenário pixel art, ele se transformando em pixel art. Nisso, beleza. Mas ainda teria que respeitar essa política de ter metade sem ser pixel art e metade pixel art. Eu entendi a tua lógica, tá? Por exemplo, poderia ser um cenário todo de pixel art e meu personagem não ser pixel art, seria algo até interessante, mas começa a criar um limiar muito louco, tá? Então, isso eu acabo perdendo um pouco o controle. E aí, na hora de avaliar, acaba dando mais trabalho, tá? Então, coisas mais pontuais, assim, até daria certo, mas eu prefiro ser, infelizmente, mais radical nesse ponto para não criar aí um multiverso muito amplo e aí, na hora de corrigir, dá muito trabalho. Beleza? Mas no antes, depois, tudo vale. Tudo vale. Não temos regras na atividade 8, tá? A não ser esse antes e o depois. Beleza? Mais dúvidas?